Variação linguística é o assunto de hoje. Então, observe, não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Primeiramente, vamos começar por isso, com direito a cachorro latindo e tudo mais. O que são variedades linguísticas? Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais essa língua é utilizada. Então, dependendo desses fatores, né, de cultura, de região, de condição social, a língua ela varia, ela muda, tá certo? Então, observe, quais são os principais fatores, né, que fazem com que ocorra a variação linguística? Por exemplo, a idade é um desses fatores. Pessoas de idades diferentes, pessoas mais idosas, por exemplo, não falam o linguajar dos jovens, né? Há um linguajar próprio, que inclusive era comum ser utilizado, por exemplo, há 40 anos, que hoje caiu em desuso, né? Que ainda é utilizado, por exemplo, por pessoas, né, idosas, que naquele contexto, há 40, 50 anos, utilizavam essa linguagem. Hoje, novas palavras foram surgindo, novas palavras foram aparecendo, né, porque a língua é viva, a língua muda, então há uma diferença, né, da forma de falar de pessoas mais idosas para pessoas mais jovens. Outra, outro fator é a questão do gênero. Né? A variedade linguística também está entre os gêneros. Pessoas do sexo feminino usam um linguajar muitas vezes diferente de pessoas do sexo masculino. Outro fator são os grupos sociais. Pessoas de grupos sociais diferentes usam um linguajar diferente. Né? Dependendo da camada social, do nível social, pessoas mais, vamos dizer assim, ricas, usam um linguajar diferente de pessoas que não têm tanta condição. O contexto, o ambiente que as pessoas mais ricas vivem, faz com que eles utilizem um linguajar diferente de pessoas mais pobres. Outro detalhe que muitas vezes não se leva em conta é a questão da profissão. Né? Cada profissão tem um linguajar específico. Né? Por exemplo, os médicos, eles têm um falar, um linguajar, eles usam palavras específicas da profissão. Os advogados usam um vocabulário específico da profissão deles. E por aí vai. Ou seja, cada profissão tem um linguajar próprio. Outro fator importantíssimo aqui, que tem que ser mencionado, é o grau de escolaridade. Ou seja, pessoas com maior nível de escolaridade têm um linguajar diferente de pessoas que, por exemplo, têm baixo nível de escolaridade ou sequer foram à escola, sequer estudaram. Então, isso também faz com que apareçam variações linguísticas, formas diferentes de falar, tá certo? Então, outro detalhe é a questão da região, que é a variação regional. Regiões diferentes usam dialetos diferentes. Por exemplo, nosso Guiné, nós chamamos aqui de Guiné, lá no Ceará, para essa mesma ave, existe outro nome. Eles chamam de capote. Né? O Guiné, que na verdade é a galinha da Angola. Então, dependendo da região, as palavras têm nomes diferentes. Então, idade, gênero, grupo social, profissão, nível de escolaridade, região, tudo isso aí interfere na questão do,
grau, né, mais formal ou menos formal em que se utiliza a língua. Por isso, existem as variações ou as variedades linguísticas, certo? Então, como a sociedade ela é marcada por diferenças sociais, culturais e regionais, a língua, por fazer parte desses grupos, ela apresenta variações. E essas variações refletem exatamente as diferenças linguísticas que constituem essas variedades. Então, isso o que estamos estudando é o que se chama de variação linguística. Existe uma norma padrão, existe uma norma que é tida como culta, e tudo que está fora dessa norma culta, esse português correto, a gente chama de variação ou variedade. Observe, o que é norma padrão? A língua ela está sempre mudando, ela está sempre se renovando. Novas palavras, elas surgem a todo instante, todo momento. Umas vão surgindo, né? E outras que não existiam começam a aparecer. Novas palavras surgem e palavras antigas caem em desuso com o tempo. Algumas palavras deixam de ser usadas. Por quê? Porque a língua é viva. Para evitar que cada um use a língua da maneira que quiser, da forma que quiser, né? Então existe uma norma padrão. O que é a norma padrão? É a referência, é uma espécie de modelo, ou seja, é uma espécie de lei que normatiza, que rege, que controla o uso da língua falada ou escrita. E é essa norma padrão que nós temos que aprender a usar para nos comunicarmos em diversos contextos. Por exemplo, para você ascender socialmente, para você evoluir, você tem que dominar a norma padrão, porque essa norma padrão é que é usada pelas classes mais favorecidas, mais elevadas. Pessoas, por exemplo, da classe social mais alta, elas não usam as variantes para se comunicar. No ambiente ali onde só tem médicos, onde só tem advogados, empresários, usam a norma padrão, que é a norma da gramática, que é a norma dos livros, que é o português tido como correto. Tá certo? Português dos livros, da gramática, é o que se chama de português padrão, que é o correto, tido como correto. Então, observe. O que seria, então, a variedade ou as variedades urbanas de prestígio, que, inclusive, tem na atividade de vocês? As variedades do português que mais se aproximam da norma culta, da norma padrão, elas são prestigiadas socialmente. Ou seja, aí são chamadas variedades urbanas, né, que vem de cidades, de prestígio. São aquelas que se parecem mais ali com o que o português padrão cobra. Então, esse tipo de variedade é também chamado de norma culta. E essa norma culta é empregada pelos falantes urbanos mais escolarizados, ou seja, tem um maior grau de instrução, né? E mais ricos, de uma renda mais alta. No entanto, existem outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros, ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade, ou de baixa renda, ou seja, menos prestigiadas. Por isso, frequentemente existe o que se chama de preconceito linguístico. Pessoas que moram na zona urbana, que são escolarizadas, elas costumam criticar, zombar de pessoas mais pobres, logo menos escolarizadas. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram acesso à escola por algum motivo e não aprenderam a norma padrão, a norma culta. Não sabem falar o português correto, o português da gramática. Por isso, elas sofrem o tal do preconceito linguístico. Então, é interessante que vocês aprendam a norma culta, porque vai ser ela que vai fazer com que você cresça,
a profissão, mas que você aprenda também que existem variedades linguísticas e que não é porque você sabe da língua padrão que você vai menosprezar quem não sabe, tá certo? Você tem que entender que existem variações, tá certo? Prioriza a norma culta, mas respeita as variações, certo? O que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é o seguinte: do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta. Há essa discussão entre os gramáticos e os linguistas. Pessoas de baixa escolaridade, ou vindas do interior, ou de regiões distantes dos grandes centros urbanos, elas podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquela que é prestigiada socialmente. E é aí onde está a questão de preconceito linguístico. Eu falei agora há pouco. Conheça a norma culta, aprenda a norma culta, mas respeite as variedades, tá certo? Então, observe. Como nós falamos no início da aula, há fatores que ocasionam a variação linguística. Por exemplo, diferenças geográficas ou diferenças de lugar ou de região, que dá no mesmo, fazem com que as variações aconteçam de forma na pronúncia, no som da palavra, no vocabulário, na forma de escrever a palavra, ou nas construções frasais. Observe, esse é o famoso pão francês. Tem muita gente que chama de pão aguado. Tem muita gente que chama somente de pão d'água. É o mesmo pão. Em Portugal, esse pão é chamado de carcaça ou cacete. No Rio de Janeiro, esse pão é chamado de pão de sal. Na região norte do nosso país, é chamado de carequinha. No Rio Grande do Sul, é chamado de cacetinho. Lá no Ceará, esse pão é chamado de carioquinha. E aqui no Nordeste, no interior, aqui onde nós moramos, é chamado de pão aguado. Como eu falei, pão aguado, pão francês ou pão d'água. Pão francês. Pronto, pão francês, tá vendo? Então depende de quê? Da região. E observe que é o mesmo pão. Olhe quantos nomes. Só aí na tela tem 6 nomes para o mesmo pão. Isso é o quê? Isso é a variedade. Isso é variedade linguística. É quando uma palavra, aliás, é quando uma coisa recebe vários nomes diferentes, dependendo da região. Tá certo? Então muda a pronúncia, muda o som, né, que é a pronúncia, e muda a escrita. Esse é um dos fatores, o mais claro, para se explicar variação linguística. Quer dizer, dependendo da região, existe a variação. Aquela coisa, aquele objeto, varia, muda de nome. Né? Tem a questão, por exemplo, da macaxeira, alguns estados chamam de mandioca, chamam de aipim, e por aí vai. Tá certo? Outro fator, nós vimos no início da aula, outros 2 fatores apresentados aqui são o fator da classe social e o fator da questão da escolaridade. Pessoas de classe social mais elevada usam um linguajar diferente, usam a norma culta, porque tiveram acesso à escola, porque estudaram. Olha só, tem aí um diálogo entre a empregada e a patroa. E observe a fala de cada um. Observe como cada um constrói as frases, como cada um usa a linguagem. A patroa diz: hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Aí a empregada diz: não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu só acordo às 9. Tem até um teor de humor nessa chargezinha aí, nessa representação desse diálogo. Então, observe: comigo e eu, preocupar, sem ser com preocupar com R definitivo, num, tá certo? Então, há uma diferença na forma como as duas personagens usam
a linguagem. Uma rica, né? Classe social mais elevada, mais instruída, fala português padrão culto. A outra fala português coloquial, português do dia a dia, informal. E no outro temos a questão de escolaridade. O pai diz aí, lendo o jornal, aí tem 529 mil alunos tiraram nota zero na redação do Enem. Aí lá de dentro o menino grita, não passei. Só que o não passei está escrito passar com C, em vez de dois S. Ou seja, escolaridade, nível de escolaridade. Pessoas que têm pouco acesso à escola não tem como escrever corretamente. Não lê, não escreve, não treina, não vai para a escola, então não tem como escrever de forma a seguir o português padrão, certo? A língua, ela, dentre outros fatores, ela sofre a variação histórica. Se você observar aqui nessa carta de Pero Vaz de Caminha, escrita no século XVI, é muito diferente do linguajar que nós usamos hoje, no século XXI. É muito diferente, tá certo? Então, por quê? Porque ao longo do tempo, algumas palavras elas sofreram variação. Por exemplo, a palavra você, que nós falamos de você hoje, ela veio da palavra vossa mercê e foi sofrendo variações. Vossa mercê, vós mercê, você, você, sei. Muitas vezes eles dizem, você assistiu a aula de português hoje? Não diz mais nem você, diz só o você. Você assistiu a aula de português? Você viu aquilo? A palavra vai se modificando ao longo do tempo, tá certo? Vai mudando da forma como é falado. Olha só como Pedro Vaz de Caminha escreveu essa carta. De ponta a ponta é tudo praia. Muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto dela que pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. É uma carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, inclusive chamado Testamento do Brasil, quando ele chegou, quando os portugueses chegaram no Brasil e deram de cara com os índios, né? Então, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei, essa carta aí está um trecho, contando o que ele tinha visto, né? As impressões que ele tinha tido da nova terra descoberta, no caso, do nosso país. Eu observo que ele usa um linguajar aí que não é comum no dia a dia de nós hoje usarmos. Por quê? Porque a língua passa por transformações. Nesse caso aí, nós temos um exemplo de variação histórica, certo? E fatores, por exemplo, de oralidade. Na fala, nós falamos totalmente diferente da forma como escrevemos. E não podemos levar essa fala para a parte escrita. Na fala, usa-se gírias, por exemplo. Na escrita, você deve usar, na escrita de uma redação, por exemplo, você deve evitar termos como né, tá ligado, tá certo? E também o internetês, que está acabando com bagunçando a língua culta. Olha só, o pai diz, os pais dizem, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí ele diz, não é verdade. Esse não é verdade, ou seja, é a escrita da forma como aparece entre os jovens na internet. Isso aí é prejudicial demais, porque quando precisar escrever de forma culta, o cara vai estar tão habituado a escrever não, em vez de não, esse não, aí esse não, dessa forma, com N-A, o M, esse é,
em vez de só o Ezinho com acento, acrescentar um H, não vejo necessidade nisso, vai complicar quando precisar fazer uma redação, porque na redação, em documentos oficiais, não é permitido o uso dessas internetês ou de qualquer variante. Documento oficial é norma padrão culta, é o português da gramática. Se não for, vai estar errado. Certo? Então, tem a questão ainda da informalidade e da formalidade. Interessante falar desse ponto aqui. Você tem que aprender primeiro. Vou repetir. Existe a língua padrão, culta, que você tem que dominar para conseguir se comunicar, né, das diversas formas, em diversas situações. Só que existe a questão do grau de formalidade e do grau da informalidade. Em alguns ambientes, você pode e deve ser mais formal, em outros, você pode ser mais informal, mesmo sabendo, mesmo conhecendo o português padrão, dependendo do grau, da situação, se é mais formal ou mais informal, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa com quem você vai falar, você pode ser mais informal. Você pode, na conversa, claro, no diálogo, você pode usar gírias no diálogo, né? Dependendo da intimidade que você tenha com o interlocutor, com a pessoa com quem fala. Por quê? Por exemplo, conversando com amigos, você já não vai falar o português mais formal, porque aquela situação entre você e seu amigo ali, seus amigos, não exige essa formalidade. Já se você for apresentar ministrar uma palestra, enfim, em um evento, aí sim requer todo o grau de formalidade. E você tem que estar preparado para essas duas situações. Né? Não adianta você, eu posso falar informal, beleza, mas quando precisar de um grau maior de formalidade, você não vai ter condições de dialogar, por exemplo, com a pessoa mais escolarizada num grau mais formal. Aí sim vai partir a ridicularização, vai partir o preconceito das pessoas. Né? Primeiro, nós não falamos da forma como escrevemos. Isso é fato. Só que para escrever é preciso que se use a língua padrão, a língua culta, tá certo? Tenham cuidado com isso. E a questão da formalidade e informalidade, eu vou repetir, depende do grau de intimidade que você tenha com a pessoa ou as pessoas com quem você está falando, certo? Então, existem gírias, né, que dependendo do grupo social, cada grupo fala a sua gíria, né? Isso são as variações, e a gente tem que respeitar, mas lembrando que é para escrever é língua culta, tá certo? Aí tem essas gírias aí nordestinas, né? Aperreado, a gente chama agoniado, arengar, a gente chama de, pode ser implicar, obrigar, bobônica, né? Um forte desagrado, brocoió, é o idiota, buchuda, pessoa grávida, beleléu, fim do mundo, caba de peia, caba safado, e por aí vai, tá certo? Diversas gírias aí, principalmente aqui, usadas aqui no Nordeste, tá certo? Então, professor, eu posso usar isso aí na redação da UIFRN, por exemplo? Não. Essas gírias você usa no dia a dia, dependendo do grau de proximidade que você tenha com a pessoa a quem se refere. Do contrário, é língua padrão, é norma culta. E nunca esquecendo do principal detalhe. A aula vista hoje é aula revisada hoje. Beleza pura?